A paz esteja com todos vocês. Jesus nos conta hoje a parábola do joio e do trigo, de Mateus, capítulo 13. Mas para começar, eu gostaria de ler o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 18 da epístola de hoje. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Ponto final. Poderia terminar essa mensagem aqui agora com esse versículo, deixar esse versículo invadir os nossos corações e com o poder do Espírito Santo ser essa a nossa simples meditação nesse domingo. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O apóstolo nos está falando aqui do que estamos sofrendo aí nesses últimos meses, mas ele diz o que sofremos durante a nossa vida. E ele continua no versículo seguinte: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Nós já estamos aí impacientes, esperando o governador dar logo o decreto de que já podemos voltar para a igreja, que não precisam mais usar máscaras, podem abrir as escolas, que já é seguro para os vovôs e para as vovós abraçarem os seus netinhos, que faz tanto tempo que eles não vêm. Esse sofrimento que o distanciamento social traz para nós acabou de uma vez por todas. E se nós esperamos por isso com impaciência, imagina só quem está esperando aí, precisando de um respirador, até mesmo aqueles que estão esperando aquelas etapas do luto passarem pela perda de um ente querido para essa doença tão cruel. O universo todo espera, com muita impaciência, diga-se de passagem, e até a tradução da Bíblia, uma outra versão, traduz como uma ardente expectativa, até o momento em que Deus vai revelar quem de fato são seus filhos. O interessante é que esse trecho aí da epístola de hoje vem justamente fazendo dupla, fazendo par com o Evangelho de Mateus, o Evangelho da parábola do joio e do trigo. Domingo passado, Jesus nos havia contado uma parábola, a parábola do semeador, e hoje ele nos conta a parábola do joio. O reino do céu é como um homem que semeou boas sementes nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, daí o joio apareceu. E aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram para ele: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras? De onde veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o joio e o trigo crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Enquanto eu meditava nesse trecho, nessa parábola, eu tentei de tudo que é jeito pegar outra coisa que não tivesse a ver com o coronavírus para falar aqui nessa mensagem, mas não teve como. Você já não deve aguentar mais tantos noticiários, tantos assuntos, é tanta conversa, tanto WhatsApp sobre a nossa atual situação. Aí chega o pastor no domingo no sermão e bora lá falar de Covid-19 de novo. E eu confesso para vocês que eu fiquei pensando nas testagens que são feitas para saber quem de fato está com coronavírus. Dizem que o maior perigo desse vírus é o fato de ele se propagar por aqueles que nem sintomas mostram, os tão conhecidos como os assintomáticos. Eu me lembro de pequeno, quando peguei catapora, e estava claro, era escancarado, ficava evidente que toda aquela coceira, com todas aquelas bolinhas na pele, eu estava lá com catapora, não tinha como negar. Aquilo era um sintoma de alguém que estava com uma doença contagiosa e que não podia ir para a escola. Daí em casa, claro, meu irmão, minha irmã pegavam, quase que todo mundo ao mesmo tempo. Era que nem piolho. Quem já teve piolho sabe como não dá para esconder, né? Eu aposto que só de eu ter mencionado a palavra piolho aqui, mesmo do outro lado da tela, aí alguns de vocês acabaram coçando a cabeça só colocando a mão na cabeça. E assim como é complicado saber quem
tá ou não com Covid. É mais complicado ainda, se não impossível, saber quem é joio e quem é trigo. Quando os empregados perguntaram ao patrão se era para arrancar o joio que estava brotando lado a lado com o trigo, o patrão logo responde: não, não, não arranca não. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Eis aí o tempo da graça. E aí eu descobri que a Anvisa já tinha concedido mais de 150 registros para diferentes testes de Covid. Se somar 150 com todos os pedidos negados e com pedidos que ainda estão em análise, já dá quase 500 testes aí que estão projetando. É teste molecular, teste sorológico, teste rápido, PCR, teste lá de dentro do nariz. E nós podemos estar hoje com coronavírus sem mostrar sinal algum, infectando tudo ao nosso redor por aí, por onde tocamos. E o inimigo, meus irmãos, semeou o joio, ele veio na calada da noite. E sobre isso Lutero escreve bem assim, que na igreja, onde a verdadeira semente está sendo semeada, isto é, onde a palavra de Deus está sendo pregada em sua verdade e pureza, ainda existem tantos insos nocivos, tantos hipócritas e cristãos falsos. Mas isso não é culpa da doutrina que é pura e sadia, também não é culpa dos pregadores que gostariam de ver que as pessoas são piedosas, é porém culpa do inimigo ou do diabo, que age qual vizinho perverso. Quando as pessoas dormem e nem pensam em dano, ele não dorme, mas vem e semeia joio na lavoura. Por isso, meus queridos irmãos, não dá para dormir. Não dá para deixar baixar a guarda, nem um segundo sequer. A testagem é constante. Tem que ser constante, não pode nunca terminar. Assim como o trigo e o joio crescem lado a lado, os filhos do reino e os filhos do maligno vivem lado a lado nesse mundo. Assim como o trigo e o joio são muito parecidos, no mundo é muito difícil. É difícil, não impossível, dizer quem é o filho do reino e quem é o filho do maligno. E no mundo eu incluo aqui também o mundo digital, o meio virtual, e como é difícil ver nesse mundo, né? Tanto ódio, tanta raiva, tanto rancor. Por isso, é sempre bom lembrar o que o apóstolo disse, que o universo todo espera. O universo todo espera, com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar os que são seus filhos, o que seus filhos realmente são, perdão. Tem vezes que nós somos como os trabalhadores, querendo logo arrancar o joio no meio da plantação, não é verdade? Ou mesmo como os discípulos, aqueles que pediram para Jesus mandar vir fogo do céu. Mas vamos olhar para dentro de nós. Será que nós conseguimos arrancar os insos, o joio de dentro dos nossos corações? Se pudéssemos de fato arrancá-lo, Jesus não precisaria ter morrido por nós, não é? Bastaria lhe dar uma lição de moral ou uma fórmula de comportamento piedoso, e só isso já seria suficiente para nós. Por isso, ser joio, meus queridos, é parecer uma coisa que não é. De longe, um joio parece um bom trigo, mas de perto ele é vazio e sem fruto algum, sem substância alguma. E um detalhe interessante é quando chegava a época da colheita, o joio ficava se mostrando por cima da plantação, enquanto o trigo ficava encurvado para baixo. Quando chega essa época, por causa do peso das suas espigas, o trigo se curva para baixo. Mas o joio, como não produz nada, fica aí despontando por cima da plantação. E assim fica bem mais fácil, então, separar o joio do trigo lá na época da colheita. Essa separação se dará no dia do juízo final. E o juízo final será cheio de surpresas. Ali acabará esse tempo da graça que nós vivemos hoje. E eu quero abrir um parêntese aqui. Esse tempo que se parece mais um tempo da desgraça, para nós cristãos é ainda o tempo da graça. É o tempo que o dono da plantação, com seu amor e sua paciência, dá para que mais pessoas venham conhecer o seu evangelho. E aí eu fecho parênteses aqui. Porque quando chegar o dia do juízo final, não vai ter nem acréscimo, nem prorrogação. O joio será lançado na fornalha acesa. Mas ao trigo, Jesus dirá
aquele versículo lá de Mateus 25, capítulo 34, quando então o trigo será juntado no depósito, na carroça aí do patrão, ele vai dizer assim: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A semente da palavra de Deus foi plantada nos nossos corações, desde o nosso batismo. Assim como o agricultor cuida de sua plantação, Jesus cuida da sua igreja aqui na terra. Ele nunca desiste da sua igreja. Ele ama tanto essa plantação que deu sua vida por ela e por aqueles que ainda não fazem parte dela. Ele quer cuidar de cada um de nós. Por isso ele mesmo nos dá a sua palavra e os seus sacramentos. E cabe a nós, o que cabe a nós fazer até lá, até o dia do juízo final? Essa pergunta, e para terminar eu gostaria de destacar 3 pontos para tentar responder essa pergunta. Primeiro, cabe a nós orar. Orar por aqueles que estão aí em perigo ainda. Nós podemos interceder por todos e não dar ninguém por perdido. Lembra lá do ladrão arrependido que morreu ao lado de Jesus na cruz? É um bom exemplo para mostrar de como o tempo da graça é um momento de salvação e não um momento de destruição. Quando os discípulos perguntaram a Jesus se era para mandar vir fogo do céu sobre os samaritanos, porque eles não receberam, Jesus responde bem assim, que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E no tempo da graça, nossas orações são sempre ouvidas. Podem ter certeza, podem orar. Segundo, até o dia do juízo cabe a nós viver como filhos do reino aqui na terra. E assim como as boas sementes de trigo dão uma grande colheita, foi o parábola do semeador do domingo passado, os filhos do reino produzem muitos frutos também. Eles não ficam se mostrando por cima da colheita como joio, mas em humildade eles usam seus dons, seus talentos, seu tempo, suas ofertas, suas vocações para o bem de todos e para o bem da igreja cristã aqui na terra também. E por último, a nós como igreja cabe esperar com paciência a volta de Cristo. Até o dia do juízo cabe a nós conduzir a vida à luz da vida eterna, e a luz aos olhos de Deus, é claro, de acordo com aquilo que Ele tem preparado para nós, com o seu plano. Isso quer dizer continuar como estamos agora, vivendo aquela ardente expectativa, trabalhando no seu reino aqui na terra e aguentando com paciência os sofrimentos do aqui e do agora, carregando a nossa cruz. E é claro, não se deixar abater aí pelo joio, porque afinal de contas, não vamos esquecer nunca que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser jamais comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe.